Meus amigos, estamos aqui para mais um Corações e Mentes. Hoje vamos falar sobre uma relação que é cada vez maior, que é comprovada cientificamente que a conexão entre as emoções e o coração pode causar problemas sérios, inclusive a própria morte. A ansiedade, o estresse, a depressão, os estados mentais, eles não afetam somente o humor, mas podem desencadear ou agravar doenças cardiovasculares, que continuam sendo uma das principais causas de morte no mundo. E para aprofundar esse tema tão relevante, recebo hoje o cardiologista Dr. Euler Roberto Fernandes Manente. Então, doutor Euler, gostaria muito que o senhor discorresse sobre essa questão. Bom, então, em primeiro lugar, boa tarde e muito obrigado aos Simers pelo convite. E não posso deixar de dizer que eu e o Dr. Ricardo Nogueira, o psiquiatra que está aqui na minha frente levando essa conversa, foi meu colega de cadeiras na faculdade durante anos. Então, para mim, é uma grande satisfação. Bom, primeiro dado, Dr. Ricardo, eu gostaria de dizer para todos que o maior serial killer da sociedade contemporânea, do mundo ocidental, é o ataque cardíaco e as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares têm como exemplo duas principais afecções. O ataque cardíaco, que é um infarto agudo do miocárdio, o ataque cardíaco, né? Todo mundo conhece pelo nome de ataque cardíaco, e o derrame, que é o AVC, né? Principalmente o AVC isquêmico. Então, o ano passado, as estatísticas mundiais demonstraram que 17 milhões e 800 mil pessoas morreram por causa de doenças cardiovasculares. Isso significa quase 4 Covids, né? Quase pandemia de Covid. Então, nós estamos hoje ainda com esse problema muito importante na nossa sociedade. E para ser mais, já trazendo um dado importante para os nossos ouvintes, né, e pessoas que estarão conosco, né? Os telespectadores. Telespectadores, acho que não seria o termo, mas o termo hoje na mídia. Nós temos 2 grandes moduladores no século XXI para que essa doença ela cresça e tenha crescido, que é a pandemia de obesidade que nós estamos enfrentando no mundo todo e a pandemia de diabetes tipo 2. Esses 2 fatores têm feito que os números não diminuam, né? Os números de incidência desse problema não diminuam e estão aumentando, e principalmente em países como de baixa renda ou de renda média. Então, nesses países com mais problemas na sua renda e que tem mais dificuldade até para enfrentar o alto custo do tratamento, essas 2 afecções estão aumentando, infelizmente. Então, poderíamos dizer que a obesidade... A obesidade e o diabetes tipo 2 modulam negativamente a incidência desse problema. Cada vez mais a obesidade e o diabetes tipo 2 tem, né, a gente colhe mais ataques cardíacos e mais derrames. Sim. E outro fato também, né, como psiquiatra, o etilismo, o alcoolismo, ele é o causador de 2 doenças que talvez sejam as doenças mais com maior incidência e prevalência, que é a hipertensão arterial sistêmica e o próprio diabetes, né, pelo alcoolismo. E além do alcoolismo, temos também o tabagismo, né, e as outras drogas. Que vem junto. Mas vamos dizer assim, que a maioria das pessoas entre as drogas são usuárias de álcool e tabaco. Gostaria que tu discorresse sobre isso. Bom, então,
acho que então, o doutor Nogueira nos levanta uma questão importante sobre o uso de álcool e coração. Então, existe um conceito que doses pequenas, né, de álcool não seriam problemas para o coração ou para o sistema circulatório. Mas, na verdade, né, o que nós sabemos que a ingesta excessiva de álcool, né, ela causa mal, ela faz mal ao sistema cardiovascular. Eu acho que o grande exemplo desse problema é a hipertensão arterial. Isso é realmente comprovado, que doses maiores de álcool ingeridas elevam a pressão arterial. Então, esse é um dado muito importante, né? Esse dado eu queria chamar a atenção sobre a saúde da mulher, porque eu não tenho dados sobre o alcoolismo no homem para referir agora, mas nós sabemos que um grande problema hoje na sociedade é o alcoolismo, é o uso cada vez crescente de álcool entre as mulheres. Tanto jovens, né, e também, né, na maturidade. Hoje o alcoolismo na mulher é um grande problema nos Estados Unidos e em outros lugares onde nós temos estatísticas mais apuradas sobre esse tema. Então, um alerta que nós temos que fazer sobre o uso excessivo de álcool na mulher. E já queria emendar aqui, doutor Nogueira, um dado importante: o ataque cardíaco não é uma doença de homem, como muita gente pensa. O ataque cardíaco também é uma doença de mulher, das mulheres. As mulheres que têm idade acima de 65 anos, a principal causa de morte nessas mulheres são os problemas cardiovasculares, né? Principalmente o ataque cardíaco. Então, nós temos que difundir, né, e isso nas sociedades mais interessadas e que têm mais agilidade na transmissão do conhecimento. Eu dou um exemplo. Nos Estados Unidos, como a American Heart Association, tem uma grande campanha sobre o alerta para as doenças cardiovasculares na mulher. Então, mulher acima de 65 anos não vão morrer de câncer de mama, né? Se nós somar todos os cânceres que podem comprometer a mulher depois dos 60 anos, elas não dariam a mortalidade, todos os cânceres, não dariam a mortalidade que a doença cardiovascular traz. E também a obesidade na mulher hoje é um fator importante, né? Então, isso hoje é muito contemporâneo, é muito importante que a gente alerte as mulheres para fazer prevenção cedo na vida, começando aos 30, 40 anos, para que a gente possa reduzir os números a taxa de ataques cardíacos na mulher. E também isso levaria, assim, o resultado que chega a esse ponto ao sedentarismo das pessoas, né? O tipo de vida que a gente leva, né? Cada vez mais correndo, né? A gente vê assim uma certa ansiedade, e ansiedade junto com a depressão, o medo que a gente tem hoje. Quando eu falo em medo, eu creio que um dos maiores medos que as pessoas têm é a situação econômica, né? O medo de perder o emprego, de perder a sua capacidade produtiva, porque às vezes tu continua trabalhando, mas produzindo menos, né? E isso gera alterações cardiovasculares. Por exemplo, eu já vi várias vezes, e obviamente que o senhor também já deve ter visto, crises de ansiedade em emergências que parecem ser ataques cardíacos, com taquicardia. Gostaria que tu falasse sobre isso, ansiedade e coração. Ótimo. Bom, então, talvez aqui seria um momento de a gente entender que as taxas de ansiedade, a incidência de ansiedade ou de quadros de ansiedade que vamos dizer, que tomam
uma dimensão de se tornar um evento psiquiátrico, né? Por exemplo, transtornos de ansiedade, ou estados crônicos de ansiedade, ou síndrome do pânico, que são... Burnout. Burnout também é outro dado importante. A gente sabe que o que tá levando, o que nós estamos mergulhados hoje no mundo conectado, né? E a conexão, né? As redes sociais e a tela todo o tempo ocupando, né, a mente das pessoas, isso tem levado a esses quadros que eu descrevi para os senhores, né? Então, transtornos de ansiedade, né? Não é ser nervoso, é transtorno de ansiedade, pânico, né? Isso tem acometido tanto pessoas de todas as idades, inclusive nossas crianças, nossos adolescentes, tá? O burnout hoje também é um fenômeno muito comum dessa sociedade do cansaço, né? A sociedade do cansaço é um termo cunhado por um sociólogo coreano, que eu não saberia dizer o nome dele, né? Mas é um livro muito interessante, eu recomendo, A Sociedade do Cansaço, porque nós estamos vivendo um momento de não ter contemplação, né? De estar sempre ligado, de estar sempre, né? Sempre ativado, né? Então, essa ativação constante do sistema nervoso nos leva a esses quadros de ansiedade, e isso tem repercussão, sim, no sistema cardiovascular. Porque eu costumo dizer para os meus pacientes no consultório que o coração sente o que a mente vive, né? O coração sente o que a mente vive. Então, esse é um aspecto importante, porque ansiedade crônica, estresse, depressão, né? A depressão, os estados depressivos, realmente tem um impacto muito significativo na doença cardiovascular, tá? A gente sabe que fenômenos biológicos acontecem, né, fazendo com que, do ponto de vista orgânico, aqui eu vou dizer um termo médico, mas nós temos elementos figurados do sangue, que são as plaquetas, que são os soldados da coagulação, né, do sangue, que nos deixa um sangue mais grosso, quer dizer, com mais tendência a trombosar. A depressão ativa plaquetas, né? Pode até agravar alguns quadros, e pode ter mais chance, as pessoas com depressão têm mais chance de ter infarto. Não só por os aspectos biológicos, mas também por tudo que envolve a depressão, cuidados com a sua saúde diminui, a adesão aos remédios se perde, né, pela apatia, né, das pessoas que estão vivendo um quadro depressivo. Então, depressão e coração, depressão e infarto, depressão e derrame são eventos associados, né? São eventos associados, são reconhecidos como eventos associados, e a gente precisa, no consultório do cardiologista, do internista, da ginecologista, que cuida muito da saúde da mulher, no meu ponto de vista, muitas vezes não existe um diagnóstico adequado, nem diria um diagnóstico, diriam fazer um rastreamento sobre isso, eu acho que é muito adequado nesse particular, ter alguns questionários que possam ajudar o médico que não é especialista, que não é um psiquiatra, poder fazer ou levantar a suspeita que a pessoa tem um transtorno de ansiedade, ou que tem um transtorno depressivo menor ou maior até, em algumas vezes, e que possa adequadamente receber um encaminhamento para um psiquiatra, para que ele possa também medicar medicar esse paciente de uma maneira adequada. Mas não existe psiquiatra para todo mundo, né? Nós sabemos que em torno de 10% das 10 a 15% da população sofrem o que nós chamamos de estados
psiquiátricos menores, né? Minimal Mental Disease, né? Que são traços que as pessoas têm. Tem as pessoas que são mais ansiosas, pessoas que estão sempre preocupadas, tem outros que têm toque, que são aqueles que têm alguns rituais, outros que são mais tristes, são mais taciturnos, né? Então, esses fenômenos são muito comuns no consultório, porque eles são muito comuns também na população em geral. Então, eu como professor, né, no passado, da Pontifícia Universidade Católica, eu sempre chamava a atenção dos alunos sobre se dar conta, né, que existe um número bastante significativo das pessoas que têm alguns traços importantes de personalidade e que podem, dependendo, né, da magnitude da continuidade, vamos dizer, da intensidade desses traços, desembocar num transtorno, né? Um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo menor ou maior. Pois é, agora isso é comprovado hoje, cientificamente, estatisticamente, que o Brasil é o país que tem mais ansiedade no mundo. Isso são dados científicos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. E, além disso, na questão da ansiedade, o que a gente vê muito? As perdas, né? Perdas por morte, por abandono, por rejeição, heartbroken. Como é que traduziria isso? Sim, o coração partido. Coração partido. A síndrome do coração partido, né? A síndrome do coração partido é uma entidade muito curiosa na cardiologia, né? Que ela o nome técnico disso é cardiomiopatia de Takotsubo. Ela tem esse nome, Ricardo, porque ela tem o coração, ele sofre um dano como fosse um grande infarto, inicialmente. A sintomatologia das pessoas, dos pacientes que estão afetados por esse problema, agudamente, um problema agudo, né? Geralmente motivado por um grande desastre, uma grande perda, uma grande decepção, um grande trauma agudo, né? E isso é um evento bastante curioso, né? De uma fisiopatologia ainda bastante estudada, mas ela traz essa síndrome do coração partido. Isso pode ocorrer em homens, pode ocorrer em mulheres, né? E, às vezes, pode ocorrer até sem um evento traumático estabelecido. Ele não é um apanágio de ter sempre um evento traumático, mas, muitas vezes, ele tem um evento traumático que desencadeia um grande derramamento de neurotransmissores nas terminações nervosas do coração, e esse coração ele sofre de maneira extremamente aguda e severa. Felizmente, ele se recupera. Na maioria dos casos, ele se recupera e não deixa uma cicatriz de infarto como a doença das coronárias, né? Porque o infarto, o ataque cardíaco comum, né, que todos nós conhecemos, na verdade é uma oclusão de uma artéria coronária que irriga uma porção do coração. Essa artéria ela é subitamente bloqueada por um coágulo, né, por um trombo, e esse trombo leva o fechamento parcial ou total dessa coronária, levando aquilo que nós chamamos de síndromes coronarianas agudas, onde nós temos desde a angina instável, onde não existe morte celular, o infarto com supra de ST, que é o infarto, né, que é um infarto que corresponde tem uma correspondência com uma artéria que está totalmente fechada por um coágulo, por um trombo, e precisa ser aberto. Por isso nós temos o que nós chamamos de golden hour, né, o momento de ouro, porque nós precisamos abrir essa artéria rapidamente para salvar músculo. Porque quando a gente fala em ataque cardíaco, eu gostaria de dizer para todos que nós temos um tempo mágico, né? Porque tempo é músculo.
Assim como no AVC, né? No AVC também. A cada segundo, cada minuto conta, né? Por isso que na nossa emergência existia um grande cartaz, dizia, né? Tempo é vida, né? Então, é importante que as pessoas com um sintoma que possa sugerir um ataque cardíaco, não fique interpretando o sintoma. Se dirija a uma emergência para fazer um eletrocardiograma e deixar um médico decidir se está ocorrendo ou não um ataque cardíaco. Isso salva muitas vidas, né? Tem que chegar a tempo, quanto mais rápido... Chegar a tempo, né? E hoje eu tive uma reunião num protocolo de pesquisa que eu achei muito interessante, que dizia assim, think heart primeiro, né? First think heart. Quer dizer, pense primeiro que tu está tendo um ataque cardíaco. Se tu tem um sintoma que vai do umbigo até toda a parte anterior do tórax, pense que tu está tendo um ataque cardíaco. Não atribua a problemas hepáticos, a problema de vesícula, que isso é aquilo. Não. Procure sempre na suspeita, né? Procurar uma emergência, porque isso aí salva vidas de uma maneira assim, e salva músculo, porque se nós também chegamos tarde no atendimento de um AVC e de um infarto, né, a gente perde muito tecido vivo e as sequelas são muito mais proeminentes e muito também pode fazer com que a qualidade de vida de um paciente seja prejudicada nos próximos anos da sua existência. Na verdade, procure ajuda, né? Aqui nós temos uma campanha que nós já estamos encetando, que é do Setembro Amarelo, que é Divida a Sua Dor, né? E fazendo uma apologia a tudo isso que tu falastes, quer dizer, o coração partido a gente usa muito aqui, fazendo uma apologia, a questão da perda afetiva, da perda amorosa. E tudo isso que tu explicaste cientificamente realmente acontece, né, nesse tipo de situação, das perdas, né? Da perda por morte, ou a perda por abandono, a perda por rejeição, por bancarrota, por falência, por ruína, por situações de estresse de justiça, né? E essas coisas são muito comuns. Sim, são coisas... da nossa existência, né? Da nossa existência. E nós temos que estar preparados para isso, nós temos que tratar disso. E como tu disseste, o tempo que vai resolver, mas se resolver de uma forma medicada, adequada, a gente salva as pessoas. Então, realmente existe o coração partido, né? Que parece que é uma coisa mais poética, né? Mas é um termo, né? Um broken heart aí que foi popularizado e é interessante, né? Porque isso nos chama bastante atenção. Isso, mas tem o outro lado, né? E quando a gente está apaixonado, por exemplo, né? O nosso coração parece que ele ejeta mais sangue, né? A gente fica naquela euforia, naquela alegria. E quando a gente está com raiva, com ódio, eu gostaria que tu descrevesse agora o outro lado, a apoplexia, porque eu já li na literatura que a raiva, pessoas que morreram em situações de raiva ou de contenda, ou de combate, inclusive. Sim. Então, gostaria que falasse o outro lado agora. Isso é muito interessante, porque a gente tem essa visão que grandes crises de raiva, podem, vamos dizer, provocar um evento catastrófico ou levar o paciente a um evento agudo ou a morte súbita. Existem alguns estudos mostrando, por exemplo, durante terremotos. Em terremotos existe alguns achados desse tipo, que um evento possa aumentar a taxa de ataque cardíaco. Outra coisa importante, que eu não falei na raiva ainda, mas eu estou tangenciando para chegar nela, é sobre... final, aquele jogo Inter e Cruzeiro
gol de cabeça iluminado do Figueroa. Ali morreram várias pessoas. Morreram 4, 5 pessoas morreram na plateia. Não estou exagerando um pouquinho, mas parece que 3 pessoas certamente morreram naquele... Morreram de felicidade, né? Morreram de tudo, né? É aquele com os chutes do Nelinho e o Manga pegando tudo que é jeito. Então, mas por outro lado, a raiva também, né? A raiva, esse sentimento humano, né? Ele também pode trazer malefícios, assim. Por isso que, geralmente, assim, esse aspecto de raiva e depressão, né? Pode ser, às vezes pode estar... geralmente, um paciente deprimido, às vezes pode também ter alguns componentes desse de se sentir com dificuldade de manejar situações mais do cotidiano, né? E poder responder mal aos estímulos que normalmente uma pessoa poderia ter mais plasticidade emocional e até mesmo neuropsiquiátrica para enfrentar o dia a dia. Sim, não é que... na verdade, nós estamos vivendo hoje um momento na humanidade, vamos dizer, preocupante. Nós estamos aí, né, namorando com a guerra total, né? Submarino atômico para um lado, submarino atômico para o outro, problemas ligados à nossa própria existência como planeta, que nós, né, quando nós éramos jovens, né, nunca pensávamos nisso, né? Agora, isso era coisa do Júlio Verne, né? A gente mas nós tivemos um professor, né, o César Victor, que foi a primeira pessoa que nos falou sobre o termo ecologia. Eu não tinha esse termo, não tinha ecologia. Eu que vim de Santana, do Livramento, não sabia o que era ecologia quando eu estava na faculdade, né? Isso aí na década de 70. Tu também estava junto. Pela primeira vez, o César Victor falou essa palavra ecologia. E hoje ela é uma... estamos aí, né, batendo com a COP, né? Com a nossa... essa grande reunião sobre o clima. O Congresso de Psiquiatria do Rio Grande do Sul agora, esse é o tema. O tema ecopsicologia. Então é uma coisa que tá aí, né? Estamos vivendo... Né? Pois é, mas falando nessa questão seguinte, como é que nós podemos fazer o gerenciamento do estresse? Eu vejo que a atual geração, tu que é professor, que é orientador, coordenador da residência médica de cardiologia, e já fosse lá na PUC, lá no Mãe de Deus, os jovens de hoje, eles têm um certo gerenciamento ao estresse. Assim, parece que eles vivem mais a vida. Às vezes a gente até acha o contrário, assim, por exemplo, nós éramos muito workaholics, né? E eles não, terminou o plantão, eles já se mandam, já vão fazer o seu surf, vão jogar o seu tênis, parece que eles até estão mais preocupados na qualidade de vida, né? E esse equilíbrio, isso leva a um equilíbrio emocional que pode evitar tudo isso que tu falou antes? Olha, eu não seria a pessoa mais indicada para discorrer sobre isso, né? Mas o que eu posso te dizer nesse momento, é que eu acredito que esse alerta da sociedade do cansaço e o burnout, né, é muito significativo. Os colegas que vão para os Estados Unidos e notam isso de uma maneira muito clara, sabe, dentro da classe médica, que muitos colegas estão exaustos de enfrentar as demandas da profissão, né, no dia a dia. Então, assim, eu sou um pouco mais cético nesse sentido. Assim, eu acho que ainda nós estamos enfrentando um mundo que tem muita hostilidade, né? A gente está vendo cada vez mais os aspectos econômicos mundiais se deteriorarem, né? Agora nós acrescentamos isso uma dose de insegurança total pelas posturas de governantes que estão nos trazendo o imponderável todo dia, né? São surpresas, né? Eu acho que
E nós estamos passando um momento muito delicado da história da humanidade nesse momento. Então, eu sou um pouquinho mais cético, né? Trabalho bastante com residentes, sigo trabalhando, né? Mas eu vejo assim que a realização profissional hoje é difícil. Então, existe uma precarização grande do trabalho médico, né? Tem uma pesquisa do Conselho Regional de Medicina de São Paulo que nos traz dados que são até assustadores e que eu gostaria até de estar errado. Eu vou te falar esses dados, mas até acho que tenho que pesquisar. Mas segundo a pesquisa que eles demonstram lá, que os médicos homens vivem 10 anos menos do que a média geral da população. E as mulheres até 25 anos menos. Quer dizer, eu acho um dado tão... Eu acho que é muito... eu acho até... anos é difícil. Eu acho assim, meia vida, quase isso. Eu jocosamente diria assim, no meu consultório não tem viúvos, só tem viúvas. Só tem viúvas, né? Esse é outro ponto também, né? É a questão da qualidade de vida. Mas eu vejo que a nossa profissão é uma profissão muito estressante, né? Então, por exemplo, é muito comum entre os americanos, né, aquela questão do ano sabático, né? Nós aqui, ao invés de tirar um ano sabático, eu não conheço ninguém que tirou, nós tirávamos antigamente férias, era comum isso, de 30 dias. Hoje ninguém tira mais do que 15 dias, mas ninguém que eu conheça. E é bom uma série de 30 dias. Barbaridade, eu acho que até... É uma beleza. Eu acho que é o pré-ano sabático. Eu tirei uma vez com a família, 30 dias foi a coisa mais boa que eu já fiz do ponto de vista de descansar. Pois é, mas quais são os avanços que a gente tem hoje na cardiologia? Quer dizer, a cardiologia ela avançou muito nos últimos anos, né? Inclusive as próprias cirurgias cardíacas, antigamente eram cirurgias imensas. Nós estamos vivendo uma época de ouro, né? Porque a cardiologia moderna, ela começa na década de 50, né? Na década de 50, a cardiologia moderna, a cardiologia mais científica começa... Então, hoje nós estamos aí na segunda década desse milênio. Então, assim, existe hoje um grande avanço no tratamento das doenças cardiovasculares, né? A gente poderia citar enormes avanços, né? Mas os mais palpáveis para a população são as cirurgias minimamente invasivas, o tratamento por catéteres na grande maioria das afecções, né? Stents e medicamentos e drogas novas, né, que têm surgido, né? E também o reconhecimento, né, eu acho que é importante também, sobre a mudança no estilo de vida. Eu acho que isso é importante, né? Que talvez a gente pudesse rapidamente agora falar sobre o sedentarismo. Agora, recentemente, né, foi publicado no Lancet uma pesquisa liderada até por um grupo de Pelotas, né, mostrando que 7.000 passos por dia é um número bastante adequado para que a gente reduza esse componente do sedentarismo na doença cardiovascular. Então, não são só os remédios, não são só os procedimentos, mas também, né, a mudança no estilo de vida que tem um impacto enorme, né? Se nós pudéssemos tratar a obesidade, acho que hoje em dia é possível com as novas drogas que têm surgido. Todas essas drogas que são para a obesidade são drogas que protegem o coração. Todas as drogas, a maioria das drogas hoje que a gente usa para tratamento do diabetes mellitus, elas também são drogas que protegem o coração e os rins, né? Então, nós estamos vivendo uma época bastante profícua, assim, do ponto de vista de novas drogas. O reconhecimento que o colesterol elevado no sangue, ele é um motivo ele é um fator extremamente importante para que exista a ocorrência de ataques cardíacos, e o uso de novas drogas para resolver e para diminuir as taxas de colesterol no sangue, que eu gostaria de chamar muita atenção,
Né? Muitas vezes as pessoas não se dão conta, né, que um dos fatores mais importantes para o ataque cardíaco é a taxa de colesterol sanguíneo. Isso, e são coisas que dá para a gente administrar, né, e se cuidar mais. Então, acho que a gente tem que ouvir mais o nosso coração, né? Cuidar ele mais, né? Eu aqui até fiquei hoje meio contido, né? Porque o Euler é meu colega de aula, entramos juntos na faculdade, né, na mesma aula. Na mesma turma. Na mesma turma. É um grande amigo meu e, além de amigo, é um coach, né? Como ele mesmo gosta de se autoproclamar. Então, Euler, para tentar finalizar esse programa, né? Lamentavelmente, nós temos um limite de tempo. Eu gostaria que tu abrisse o teu coração para os nossos telespectadores e ouvintes do canal, do espaço da TV Simers. Eu acho que a frase que eu queria deixar é aquela que o coração, né, ele realmente vive aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Né? Eu acho que o importante nesse momento da evolução é um dado que realmente eu acredito muito, que nós devemos retroceder um pouco o início da prevenção cardiovascular. Nós estamos entrando nesse momento na cardiologia a era realmente da prevenção. Então, começar a prevenção, né, na infância é muito importante, na adolescência eu que não faço cardiologia pediátrica, mas no adulto jovem, né, é muito importante começar já nesse momento já se preocupar com a prevenção cardiovascular. Existe hoje uma possibilidade que é real de nós termos uma prevenção que nós chamamos de primordial, de não termos os fatores de riscos, né, conhecidos para doenças cardiovasculares, que eu gostaria de citá-los para que fique aqui, né, seria as taxas de colesterol do sangue, a pressão arterial, né, o tabagismo, que nós estamos indo muito bem no Brasil, né? Estamos perdendo, né, muitos, né, na obesidade e nas taxas de diabetes tipo 2, e temos sim que combater o sedentarismo e poder ter uma alimentação mais saudável, né, colocando mais frutas e verduras dentro da nossa dieta. Outro aspecto importante que nós não tratamos aqui é o sono. O sono agora ele se reveste também de um fator de risco cardiovascular. Então, vamos fazer prevenção. Prevenção é o melhor tratamento. Prevenir é o melhor tratamento, né? E procurar ter uma vida, né? Tentar combater essa sociedade do cansaço. E poder ter, né, momentos sem estar conectado na internet. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Chegar em casa e se desconectar do telefone. Eu acho que isso né? Eu acho que aqui até eu vou te fazer uma cobrança pessoal, que nós temos que nos reunir mais, né, para conversar, para botar a conversa fora, para conversar entre nós, né, porque a gente fica falando com o mundo através da internet e não conversamos entre nós, né? Contar aquelas histórias nossas de 40 anos atrás, quando a gente estava se formando, até eu e o Euler nos conhecemos há quase 50 anos. Exatamente. Até antes da faculdade. Exato, desde a época do colégio. Então aquilo nos faz bem, porque parece que aquilo nos rejuvenesce, né? E a gente reconta aquelas histórias várias vezes e não se cansa nunca, né? Então, se reunir com os amigos, isso é fundamental, né? A gente tem que fazer isso mais, né? Os nossos amigos estão nos cobrando isso. O Vânios Roevel, o Mirenda, a Angélica, que também é da nossa turma, né? Que vai estar aqui agora, essa semana, aqui, falando sobre transtornos alimentares, né? Então, Euler, é uma satisfação muito grande estar aqui contigo. Então, como se dizia na nossa época, thank you, my friend. Um abraço, então, para todos, né? Isso. E qualquer dúvida, nos escrevam, peçam maiores explicações e informações que o Dr. Euler
vai enviar essas informações aqui para vocês e, se necessário, vamos trazê-lo de volta.